Você sabia que nem sempre é tempo de colher, mas sempre é tempo de plantar? Fique ligado, vem mais um Boletim da Fé. Me responda uma pergunta, você já plantou alguma coisa quando era criança ou depois de adulto? Uma muda, um jardim, uma planta, um feijão no algodão. Já fez essa experiência em algum momento na sua vida? Aí a minha pergunta é, ok, se você fez, qual foi a finalidade de fazer isso? O feijãozinho é para a criança aprender, né? É uma experiência dela, mas enquanto adulto, quando a gente tinha consciência do que estava fazendo, se você fez isso, que eu acredito que todo mundo já fez um dia, qual era a sua motivação? O que é que você esperava disso? Eu entendo que quando você planta uma fruta, né, uma semente de uma fruta, você quer ser beneficiado por esta fruta no futuro. Você quer comer dessa fruta. Se você planta uma árvore, você quer de repente uma sombra ou fazer uma ambientação do local. Né? Se você planta um jardim, você quer dar uma vida, trazer uma apresentação diferente de um local. Ou você quer dizer para mim que você plantou por plantar. Ah, vou plantar para ver morrer. Ah, não vou plantar porque eu vou plantar para ver o que é que vai dar. Existe algo dentro da gente que nos motiva a fazer isso. A Bíblia fala que é da nossa natureza crescer, multiplicar e aumentar. Crescer, multiplicar e aumentar. Leia comigo em Gênesis 1, versículo 27 e 28. Eu vou ler aqui na tradução brasileira. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E por aí segue. Ou seja, isso é uma ordenança. Deus está nos instruindo que devemos frutificar e multiplicar. Vamos para o dicionário? Frutificar no dicionário. Dar bons resultados. Trazer benefícios. Produzir alguma coisa. Multiplicar. Aumentar o número, a quantidade, a intensidade. Produzir seres semelhantes a si mesmo. Reproduzir-se. Frutificar. Vem de dar frutos. Produzir, pegar a semente, plantar, trazer existência. Eu adoro um exemplo de apóstolo Bud e Mama Jane. Receberam uma instrução do Senhor nos Estados Unidos, vieram para o Brasil debaixo de uma direção do Senhor, plantaram a igreja, nasceu o verbo da vida e hoje o verbo da vida tem crescido o Brasil e o mundo. Multiplicar, ok, usando o mesmo exemplo, pegar o que se tem e aumentar. Hoje temos, na nossa visão ampliada, temos mais de 400 igrejas no Brasil e no mundo. Aí você pensa, o que é que foi plantado lá no começo? Uma igreja. E o que é que estamos colhendo hoje? Muitas igrejas. E o que mais me fascina é exatamente isso, é o poder da semente. Se você for na natureza, dificilmente você vai ter uma planta, uma semente para ter um fruto. E esse fruto, aí vamos destrinchar sobre isso, existem vários tipos de semente, obviamente, mas o poder da semente ele sempre multiplica. Você nunca vai encontrar um para um e para ali. Ele sempre vai se retroalimentando se você for plantando, obviamente, e colhendo. Em Provérbios 22, no versículo 8, na versão da Bíblia Viva, ele fala, quem semeia vento, não colhe vento, ele diz que colhe tempestade. Ele fala, quem semeia o mal, recebe de volta maldade e perde todo o poder que possuía. Perceba, a Bíblia está enfatizando o que eu falei. Você planta uma coisa e você colhe sempre algo maior daquilo que você plantou. Como eu falei dos exemplos, né? Vamos pegar um exemplo, um fruto tropical, a manga. Se você pega uma manga, você pega o caroço dessa manga e você planta, ela não vai nascer uma mangueira. Ela não vai nascer uma manga, ela vai nascer uma mangueira com possibilidade de várias mangas. Se você planta um caroço de uma melancia, vai nascer uma única melancia, ok. Mas com centenas de sementes, que são novas capacidades de gerar diversas centenas de melancias. E isso vai crescendo exponencialmente. Certa vez, pastor Janduí trouxe isso à minha memória, eu fui pesquisar mais a fundo. Quando você pega um grão de milho e você planta um grão de milho, vai nascer um pé de milho. Esse pé de milho... Né, eu fui estudar sobre isso, bem curioso, perdi um pouco do meu tempo para poder entender e compreender maior o poder da semente, né? Que é, um grão de milho pode gerar de 2 a 4 espigas de milho. Cada espiga de milho pode ter entre 500 e 800 grãos de milho. Então vamos lá, eu planto um grão e tenho a possibilidade de colher entre 1.000, na pior situação, vamos dizer assim, e 3.200 grãos. É esse o poder da semente que eu estou me referenciando. Porque você planta um, a Bíblia fala que você pode colher até 100 por um, aqui é 3.200 por um. Né? Então, se tem essa margem toda, o pastor Humberto sempre fala muito bem sobre isso sempre bateu muito forte no meu coração, que a gente tem que saber discernir a semente, para que a gente saber o que é plantio do que é colheita. Pastor Perilo, lá de Campina Grande, ele tem uma frase que diz que toda colheita, ela traz consigo sementes. Tudo que chega em nossas mãos tem uma parte que não é nossa. Porque
porque essa parte que não é nossa é semente para que a gente possa plantar para abençoar outras pessoas. Portanto, Deus nos deu uma ordenança, um mandamento, como eu li lá em Gênesis, que é frutifique e multiplique. Agora eu lhe pergunto, Deus daria uma ordem se a gente não fosse habilitado, capacitado para fazer isso? Porque tudo que Deus instruiu na Bíblia, quando ele diz, faça isso, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ele já tinha trazido a palavra. Fique aqui até que desça o Espírito Santo do alto. Então, toda instrução que ele vai dando, existe uma habilitação e uma capacitação que já foi dada anteriormente. Porque senão Deus ia dar uma instrução que a gente não poderia fazer, né? Tanto é que no finalzinho da sua vida ele fala que obras maiores a gente faria, porque a gente teria a presença do Espírito Santo dentro da gente. Vamos ler um pouco extenso, mas vamos lá. Gênesis 1, versículo 29 e 30. Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. No capítulo 2, assim que você passa um pouco, no versículo 5 a 9, ele continua. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Agora vem a parte. E o homem passou a ser alma vivente. Aí o Senhor pegou, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, no jardim, o homem que havia formado. Deus plantou o homem no jardim, e do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores. Deus primeiro criou o mundo e tudo que neles há, para que depois as sementes, porque só iriam brotar depois da existência e da formação do homem. É curioso porque Deus ele dá as instruções, mas efetivamente só acontece, só começa quando ele coloca o homem, que é quem vai fazer o ciclo acontecer, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, que o homem, para fecundar, para fazer um filho, ele precisa que o óvulo, né, seja plantado um espermatozoide dentro do óvulo. Então, quando isso acontece, existe uma nova vida. Uma frase que me marcou muito, me marca até hoje, eu não sei de quem é o autor, é que a vida é um plantio diário. Escolha bem as suas sementes. Por quê? Com seus pensamentos, suas palavras e suas ações. E eu fiquei pensando que pensamentos, palavras, ações, comportamento, né? Pensamento, palavras, ações. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Então eu fui destrinchando pensamentos. Colossenses 3, versículo 2 fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Em Provérbios 4, 23, na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o primeiro campo que a gente tem onde colocar nossas sementes é a nossa mente. O que é que vai entrar na nossa semente, vai crescer dentro da nossa mente e vai crescer dentro dela. Então, a gente tem que refletir esse primeiro estágio, que são os pensamentos. O segundo são palavras, porque de pensamentos ele desce para a nossa boca. Provérbios 18, 21 fala que morte e vida estão no poder da língua. A quem bem utiliza, comerá do seu fruto. O que é que você está plantando hoje? O que é que você está declarando do seu dia? Aquilo que você estiver declarando vai ser aquilo que vai acontecer. Mas até chegar na sua boca, passou primeiro no seu pensamento. E o terceiro, que seria o estágio final, que eu sempre refalso, é a questão das ações. Em 2 Coríntios 9, 6, ele fala, isto também afirmo, quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia com fartura, com abundância ceifará. A Bíblia fala já a proporção sobre isso. Provérbios 11, 24, ele também fala, a quem dá liberalmente, ou seja, generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, lhe será de pura perda. Então, de novo, pensamento, palavra, ações. Pensamento, palavra, ações. São sementes que você vai fazendo. E o fruto vai sendo evidenciado, obviamente, efetivamente com suas ações. Naturalmente falando, existem diversos tipos de semente, né? Eu citei aqui o milho, a manga, enfim. Espiritualmente existem várias, né? Existe semente financeira, emocional, a própria semente espiritual, como eu assim chamo, a semente de tempo. Eu fui elencando aqui para a gente trazer um entendimento melhor, emocionais, são cuidado com as pessoas. Um simples bom dia, boa tarde, olhar nos olhos, Deus te abençoe, fique com Deus, perguntar se está bem e esperar a resposta. A semente financeira é muito clara, não acho que não tem mistério sobre isso, são com nossos recursos e nossos bens.
Sementes espirituais a gente planta quando a gente está orando por alguém, cobrindo nossos pastores, declarando a bênção do Senhor sobre nossa nação, orando pelas nossas autoridades. E semente de tempo é dedicando tempo de qualidade. Semente de tempo é para pessoas e não para coisas. E tem a semente familiar, né, que são o cuidado que nós temos com os nossos. Portanto, a gente tem que entender que se algo falta disso na nossa vida, a gente deve atentar, prestar atenção, que devemos plantar aquilo que queremos colher. Então, por vezes, pessoas reclamam, eu me sinto assim, me sinto assado. Aí para e faz uma análise, você está plantando aquilo que você quer, porque às vezes você sente falta daquilo que você planta. Então, um agricultor no campo, se ele quer comer uma fruta, ele vai plantar essa fruta, ele não vai plantar uma outra fruta. Outra pergunta que eu, respondendo a primeira, fazendo a segunda, é: o que é mais importante, plantar ou colher? Dar ou receber? Isso é uma questão que sempre tem que estar ponderando na nossa mente, porque a gente, por vezes, declara muito e espera muito do Senhor a nossa colheita, mas o que nos compete é fazer o plantio. Pô, acredito que plantar, mas porque sempre pedimos e perseguimos a colheita. Já pensou sobre isso? Eu sempre digo que força no lugar errado é fraqueza. Você planta, você não faz força nenhuma para que aquilo germine, nasça, como a Bíblia fala. Eu vou ler mais na frente. Então, o que cabe a mim e a você é plantar. A colheita quem faz é o Senhor. Tem até uma passagem que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem vem é do Senhor. A gente vai colher hoje o que a gente plantou ontem. Isso é bem claro. E a gente vai colher amanhã daquilo que a gente está plantando hoje. Então, esse ciclo, como eu falei, né, nem sempre é tempo de colher, mas sempre é tempo de plantar. E o colher, ele não é o objetivo final. Primeiro que no nosso coração, todo plantio ele passa pelo o teste do tempo, né? Então, assim, isso vai evidenciar o que está no nosso coração. A gente planta hoje, a gente já vai colher amanhã. Eu plantei uma fruta hoje, amanhã ela não vai crescer, germinar, frutificar, não vai dar esse tempo ainda. Então, o colher não é o objetivo final, mas a consequência da ordem divina, porque ele fala que quem planta, colhe. Agora, desfrutar da colheita lá na frente, sim, isso é o fim de um ciclo, que obviamente a gente renova, e a gente renova, e a gente renova. Mais importante do que ter a semente é lançar na terra certa. O pastor Humberto tem uma frase que me marca muito, que ele fala que o ambiente decide o que frutifica, ou seja, o que vai viver e o que vai morrer. Onde você está plantando a sua semente? Mateus 13, no versículo 3 a 8, na Almeida Revista Atualizada, ele fala: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu seu fruto. A semente certa, amados, ela não frutifica na terra errada. A gente tem que refletir aonde a gente está plantando. Se a gente planta errado, as sementes a gente não vai colher. A gente tem vários exemplos. Na Bíblia tem uma passagem que o irmão possuiu a esposa do seu irmão que tinha falecido, mas ele não queria gerar uma descendência. E a Bíblia fala que ele semeava na terra para que não nascesse um filho. Então a semente certa no lugar errado não vai nascer. Outros exemplos que a gente tem na igreja são ofertas por emoção, ofertas que você acaba patrocinando a preguiça na vida dos outros, uma série de coisas que você pode até estar acreditando, ou para a própria presunção, né? Quando você planta acreditando que isso vai dar certo, mas que não tem uma palavra, um direcionamento pelo Espírito Santo por trás para lhe embasar naquilo ali. Porque alguém fez, eu quero fazer também. Então, desse plantio não haverá colheita. Em Lucas 13, versículo 7 a 9, ele fala sobre a parábola da figueira estéril. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda... Desculpa. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Você pode cortá-la para que ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem. Se não, mandamos cortá-la. Se a gente planta e não percebe uma colheita, amados, eu acho que é o momento primeiro da gente se revisitar e identificar se tem algo errado. Se a gente está plantando certo, se a gente está plantando errado. Eu falei que a semente passa pelo teste do tempo, tá? Mas você precisa voltar lá para revisitar. A gente precisa ter, eu até botei um exemplo aqui de regar, adubar, limpar, podar. É um sacrifício. Você se consultar, o seu coração quando você fez aquilo, que às vezes você espera alguma coisa pelo que você está fazendo, mas quem dá a colheita é o Senhor. Temos que ter discernimento na hora de plantar e sermos guiados para isso. Porque se a gente lança toda a semente que a gente tem no local errado, a gente vai perder a possibilidade de novas plantações.
Rafael Reis tem uma frase que fala: não aborte os seus sonhos pela precipitação, mas aprenda a gerar no Espírito os planos de Deus para você. Assim como a gente aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, eu acredito veementemente que o Espírito Santo também nos guia a plantarmos na vida de alguém, no ministério da nossa igreja, aniversário da igreja está aí, seja guiado por isso, dê um passo de fé, pega um envelope. Então tem várias possibilidades de você plantar. Obviamente não por presunção, você tem que orar ao Senhor, em paz você é guiado, você vai lá e faz o plantio. E não deliberadamente você joga a sua plantia, sua semente. O pastor Humberto sempre fala que nossas sementes nos levam a destinos proféticos. Pense nisso. Se as sementes acabarem, como iremos plantar? E, portanto, se a gente não vai ter o que plantar, como a gente vai frutificar? Não iremos. Aí a minha pergunta é, e se as sementes acabam? O que a gente vai fazer? Não vai frutificar. E quem não frutifica faz o quê? Você já pensou sobre isso? Quem não dá fruto? Quem planta e nunca vê o resultado do que plantou. Quem não dá fruto, ele sempre tem opinião para dar. Refleti muito sobre isso. Porque ele começa a sugerir alguma coisa, poderia fazer assim, poderia fazer diferente. Quem não frutifica, ele se compara. Porque ele está olhando para o vizinho colher e ele não está colhendo. Então, o ministro foi levantado na frente dele, começa a fazer conjecturações, ponderações de por que está lá e eu não estou. Porque ele não está plantando, ele não está colocando a semente em movimento, ele está observando. Quem não frutifica vive de aparência. Começa a criar, como o pastor diz, bota uma capa de crente para tentar evidenciar uma outra coisa. Tem uma frase de T.D. Jakes que fala que se a santidade exterior impressionasse a Deus, Jesus teria apoiado os fariseus. Deus contempla o nosso coração, nossas ações. É bíblico. A melhor maneira de glorificar a Deus é dando fruto. Está aqui, ó, João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai. É glorificado como? Dando fruto, ação, resultado. Tem outra frase de T.D. Jakes que fala: o que você diz, mostra que você sabe. Amém, é bom. Lembra que eu falei? Pensamento, palavras e ações. O que você diz, mostra que você sabe. Mas o fruto que você faz, revela em quem você acredita. Semear, amados, nos livra do egoísmo e nos proporciona o aumento e a multiplicação. Lá em 2 Coríntios 9, versículo 10, fala: Deus dá semente ao que semeia. E mais na frente ele fala: e aumentará a vossa sementeira. Sementes devem ser semeadas, porque quando uma semente não é plantada, uma oportunidade de multiplicação, ela é perdida. Eu quero terminar com isso. Quando você pega uma semente, eu não trouxe uma semente, devia ter trazido. A semente de hoje ela não se parece com a árvore, mas ela é a árvore. Entenda isso. A semente que eu planto hoje, ela não se parece com a árvore, mas ela é de fato a árvore. A diferença se dá pelo tempo. Então você planta e você aguarda. Lembre que várias frutas têm colheitas diferentes e prazos para crescer e germinar diferentes. Se a gente não entender a importância do tempo de plantar, nunca iremos desfrutar do tempo de colher. Marcos 4, no versículo 26 a 29, na tradução da mensagem, ele fala: então Jesus disse, o reino de Deus é como semente lançada num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e, por fim, o grão. Quando o grão está maduro, ele, o homem que plantou, o colhe, pois é tempo da colheita. Meus queridos, eu queria só refletir isso a você. O mundo diz que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, portanto, plante em tempo e fora de tempo. Deus abençoe.